Em 1979, eu trabalhava como coveiro em um pequeno cemitério que a prefeitura decidiu fechar. Resolveram abrir um novo cemitério em outra parte da cidade, mas não aproveitaram nenhum dos antigos funcionários. Fiquei desempregado de repente, e ser coveiro era tudo o que eu sabia fazer bem. Com minha família para sustentar, fui atrás de emprego na cidade vizinha. Por uma estranha coincidência, o cemitério de lá estava contratando. O antigo coveiro tinha pedido demissão, mas ninguém quis explicar o motivo. Achei aquilo estranho, mas não tinha tempo para questionar. Entrei no escritório do administrador, o Sr. Murilo, que me contratou após uma rápida conversa sobre minha experiência. Me ofereceram moradia próxima ao cemitério, já que eu vinha de fora. Aceitei na hora, apesar de significar ficar longe da minha esposa e dos meus 2 filhos. Comecei imediatamente no turno da noite, o único horário disponível. A rotina era trabalhar das 19 horas às 7 horas, fazendo rondas e cuidando da manutenção das sepulturas. Durante os finais de semana, eu tirava folga e voltava para casa, aproveitando um pouco de tempo com minha família. A casa oferecida era simples, mas suficiente. Ficar sozinho, porém, não era fácil. Nas primeiras semanas, notei algo peculiar sobre o lugar. As noites tinham um peso diferente. A escuridão parecia mais densa e os sons, antes comuns, adquiriam um tom inquietante. Sombras dançavam entre os túmulos e sussurros indistintos ecoavam no vento. Entre os colegas, o mais intrigante era o Sr. Antônio, o segurança veterano. Ele sempre contava histórias perturbadoras sobre o cemitério, mas nunca entrava em detalhes. Um dia mencionou que coisas aconteciam ali à noite, mas se recusou a explicar. Logo na primeira semana, percebi que algumas sepulturas pareciam fora do lugar. Tampas deslocadas, mas sem sinais de vandalismo. O que me deixou ainda mais desconcertado foi uma noite em que ouvi sussurros vindos da parte mais antiga do cemitério. Fui verificar, mas não encontrei nada. Foi na terceira semana que tudo mudou. Durante uma ronda, vi uma menina. Ela aparentava ter uns 13 anos e estava andando sozinha entre os túmulos. A preocupação foi imediata. O cemitério ficava fechado à noite. Fui até ela e perguntei o que fazia ali. Ela disse com um tom assustado que precisava visitar um túmulo. Levei-a até a sede e pedi que esperasse enquanto ligava para a polícia. Quando voltei, ela tinha desaparecido. A polícia fez buscas, mas não encontrou nada. Sugeriram que eu estava exausto e imaginando coisas. Dias depois, a menina reapareceu. Dessa vez, decidi abordá-la com calma. Perguntei o nome da pessoa que ela buscava, mas ao consultar os registros, não encontrei nenhuma correspondência. Quando voltei para falar com ela, mais uma vez, ela tinha sumido. Comecei a duvidar da minha sanidade. Na terceira vez que a encontrei, decidi segui-la. Ela caminhava sem pressa, mas com um objetivo claro. Perguntei seu nome e ela respondeu que era Isabel. A tristeza em seus olhos era palpável. Finalmente, chegamos a um túmulo antigo e esquecido, quase engolido pela vegetação. Isabel se virou para mim e, com um olhar vazio, disse que tinha medo de facas. Meu coração disparou. Eu sempre carregava uma faca para proteção e parecia que ela sabia disso. Então, com uma voz carregada de dor, ela revelou que tinha sido assassinada a facadas e estava enterrada ali. O frio que senti naquele momento era sobrenatural. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, Isabel desapareceu. Corri para casa e me tranquei lá dentro. Passei a noite acordado, tentando entender o que tinha acontecido. No dia seguinte, relatei o ocorrido ao Sr. Murilo. Pedi para mudar para o turno diurno e também para morar fora do cemitério. Ele aceitou sem questionar, o que me fez pensar que ele sabia mais do que deixava transparecer. Trabalhar durante o dia trouxe um pouco de paz, mas toda vez que passava pelo túmulo de Isabel, sentia aquele arrepio. Meses depois, aceitei outro emprego e, finalmente,
me afastei daquele lugar. Apesar disso, a história de Isabel continua viva em minha memória. Algo me diz que ela ainda espera por justiça. Por 20 anos, Rodrigo trabalhou como coveiro no antigo Cemitério da Consolação, em São Paulo. Para muitos, aquele lugar era um campo de lendas e medos, mas para ele, sempre foi um espaço de tranquilidade. Seu trabalho diário consistia em cavar sepulturas, fazer reparos nas lápides e cuidar dos túmulos. Naquela manhã, tudo parecia seguir sua rotina silenciosa até que uma ordem de serviço mudou tudo. Ele foi chamado para preparar uma nova cova. O dia estava tranquilo e ele cavava com a pá como de costume, sem saber que aquele seria o trabalho mais estranho de sua vida. Após algumas horas cavando, sua pá bateu em algo duro. Inicialmente pensou que fosse uma pedra, mas ao continuar, percebeu que era algo muito mais sinistro. Quando limpou a terra ao redor, o que viu o gelou até os ossos. Um corpo, com um vestido de noiva sujo, rasgado e quase desintegrado pelo tempo. O esqueleto estava em péssimo estado, quase se desmanchando ao toque. Mas o mais estranho de tudo era o local onde o corpo estava enterrado. Uma cova rasa e sem qualquer identificação. O cemitério tinha regras rígidas e aquele enterro não seguia nenhuma delas. Rodrigo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que aquilo não era normal, mas o que o assustou ainda mais foi a sensação de que o cemitério inteiro parecia observá-lo. Decidido a resolver a situação, Rodrigo foi até a administração e relatou o achado. Seu chefe, Sérgio, ouviu atentamente, mas, em vez de ajudar, deu uma ordem que o deixou desconfortável. Ele deveria reenterrar o corpo em um canto mais afastado do cemitério. Rodrigo hesitou, mas seguiu as instruções. A sensação de algo errado o acompanhou o tempo todo, especialmente ao reenterrar o corpo naquela área isolada onde poucos visitantes iam. Nos dias seguintes, a rotina de trabalho no cemitério parecia normal, até que as coisas começaram a ficar estranhas. Uma noite, já fora do horário de visitas, Rodrigo estava fechando o portão principal quando viu uma figura pálida entre as lápides. Inicialmente, pensou ser um visitante atrasado, mas ao se aproximar, percebeu que era uma mulher vestida de noiva, com um vestido semelhante ao que ele tinha encontrado no túmulo. O sangue lhe gelou nas veias. Ela estava de costas, os ombros sacudindo como se estivesse chorando. Rodrigo se aproximou, chamando-a, mas ela não respondeu. Quando estava a poucos metros, ela virou-se lentamente, e o que ele viu foi uma visão aterradora. Um rosto pálido, desfigurado, com olhos fundos e tristes. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu no ar, como se dissolvesse. Paralisado pelo medo, Rodrigo voltou para casa abalado. Mas o que aconteceu na noite seguinte foi ainda mais perturbador. Nos dias seguintes, ele começou a ver a noiva mais frequentemente, sempre à noite, chorando entre as lápides. Em alguns momentos, ouvia o som do choro sem vê-la, o que o fazia sentir o olhar dela o seguindo, mesmo quando não a via diretamente. Ele buscou informações sobre o cemitério, tentando entender quem poderia ser aquela mulher, mas não encontrou nada nos registros. Até os coveiros mais antigos se recusaram a falar sobre o assunto. Desesperado, Rodrigo se afastou de todos que tentavam minimizar o que ele estava vivendo. Sua esposa, amigos e colegas achavam que era o estresse do trabalho. Mas ele sabia que o que acontecia não era fruto da sua imaginação. A presença da noiva se intensificava cada vez mais, e a cada noite, ele sentia sua sanidade se desmoronando. Em um último esforço, ele procurou novamente seu chefe, Sérgio, que lhe aconselhou a ignorar tudo e a deixar a situação para trás. Mas não havia mais como ignorar a verdade. Rodrigo, completamente abalado, decidiu pedir demissão. No último dia de trabalho, ele voltou até o local onde tinha encontrado o corpo da noiva e ficou ali, em silêncio, como se estivesse se despedindo. Sentiu um frio intenso ao redor
e uma sensação de que ela ainda o observava. Ao sair do cemitério, um misto de alívio e tristeza tomou conta dele. Ele sabia que não poderia mais permanecer naquele lugar. As lembranças e as visões da noiva, no entanto, nunca o deixaram. Até hoje, Rodrigo ainda ouve, de vez em quando, o som distante de um choro que o faz arrepiar.